Iniciando mais um vídeo com a resolução das questões de matemática da prova do concurso da Prefeitura de Triunfo. O cargo são os cargos de nível técnico. Então, começando com a questão 66. O empresário Roberto decidiu investir parte do seu capital em uma aplicação financeira que oferece uma taxa de juros de 2% ao mês. Ele realiza depósitos mensais no valor de 2.000 no primeiro dia de cada mês. Suponha que ele tenha realizado depósitos nos meses de julho, agosto e setembro. É correto afirmar que o valor acumulado em sua conta no dia 1º de setembro, após o terceiro depósito, será superior a 6.130. Então, vê só, ele faz depósitos de R$ 2.000 a uma taxa de 2% ao mês, em 3 meses. Então, começando aqui, em julho, ele investiu R$ 2.000 a uma taxa de 2% ao mês. Então, em agosto, ele vai ter os R$ 2.000 investidos mais os 2%. Então, 2% de R$ 2.000 está R$ 40. Então, ele vai ter 2.040. E aqui em agosto, ele vai investir mais R$ 2.000. Tá? Então, esse valor passando também em 2%. Até a gente chegar aqui em setembro. Então, em setembro, somando esses dois valores, isso aqui vai dar R$ 4.040, que vai passar a valer, a ser remunerado com 2% ao mês. Então, se você calcular 2% de 40.040, isso dá 80,8. Então, ele vai ter 40.040 mais 80,8. Tá? Então, esse valor aqui é quando gera a partir do próximo mês. Então, ele vai ter 40.040 mais 80,8, isso vai dar 40 mil não, 4.040, né, mais 80,8, isso vai dar 4.120,8. E aqui a gente vai somar os R$ 2.000 do mês de setembro, que vai dar 6.120,8. A questão afirma que vai ser superior a 6.300. Alternativa falsa. 67. Em uma competição de natação, um nadador registrou seus tempos, nos quais o tempo médio encontrado foi de 50 segundos para percorrer uma determinada distância. Ao retirar o seu melhor tempo, que foi de 30 segundos, a média dos demais tempos aumentou para 55. O nadador fez os cálculos e encontrou o valor de n igual a 8. Podemos concluir que sua resposta está correta? Então vamos ver. A média, a gente tem que somar tudo e dividir pela quantidade de vezes que a gente somou. Então, a gente tem 50 como média. A soma dos valores, eu não sei quanto é, chamar de S. E esse S é dividido pela quantidade de valores que ele somou, que no caso aí é o N. Tá? Então, aqui a gente vai ter que o S, a soma vai ser 50 vezes o N. Então, a soma de todos os valores é 50 vezes N. Só que o competidor ele tirou o melhor tempo dele, que foi de 30 segundos. Então, a partir dessa soma, eu vou tirar 30 segundos e calcular uma nova média. Então, a nova média, que foi de 55 segundos, vai ser calculada como a soma dividido pela quantidade de vezes que a gente somou. Então, a soma aqui está sem um dos tempos, que vale 30 segundos. Então, a soma vai ser 50n menos 30. Dividido por quanto? Por n menos 1. Porque se eu tirei um tempo, antes tinha n, agora vai ser n menos 1. Esse n menos 1 está dividindo, vai multiplicar. Então, ficar 55, que multiplica n menos 1, igual a 50n menos 30. Então, a gente vai ter 55n menos 55 igual a 50n menos 30. 55n, esse menos 55 vai para o outro lado somando, e esse 50n vem para cá subtraindo. Então, a gente vai ter, na verdade, 5n igual a menos 30 mais 55, 25. Ou seja, o n vale 5. O n vale 5, tá? Então, a questão diz que o n é igual a 8. Questão falsa também. 69. João possui uma fábrica de sorvetes e precisa encher um grande tanque com leite para a produção. Ele percebe que o tanque leva muito tempo para encher completamente, começando o estado vazio. Para otimizar o processo, João instala um sistema de enchimento composto por duas bombas.
A primeira leva 9 horas para encher o tanque quando ele está vazio, e a segunda leva 11 horas. Considerando que ambas as bombas estão ligadas simultaneamente e que o tanque está vazio, é correto afirmar que o tanque estará completamente cheio em 4 horas e 57 minutos. Vamos ver. A grandeza que mede quanto uma torneira, quanto de água está sendo despejada por tempo, é a vazão. Então, a vazão, ela é o volume dividido pelo tempo. Tá? Então, a vazão da primeira bomba, chamada de A, vai ser o volume do tanque dividido pelo tempo que demora para encher, que no caso é 9 horas. E a vazão do tanque B vai ser o volume do tanque dividido pelo tempo, que no caso é 11 horas. Se a gente somar as duas vazões, a gente vai ter uma vazão total. E essa vazão total vai ser o volume dividido pelo tempo total. Então, se a gente somar as duas vazões, ó, VA mais VB, isso vai ser V sobre 9 mais V sobre 11. Soma de frações, a gente precisa ter mesmo denominador. Então, aqui no caso, dá para a gente multiplicar 9 vezes 11, que dá 99. Tá? 99 dividido por 9 dá 11. 11V mais 9V. O que vai dar 20V sobre 99. Essa é a vazão total. Então, essa vazão total, 20V sobre 99, vai ser igual ao volume dividido pelo tempo total, que a gente quer descobrir. Tá? Então, passando esse tempo total para lá, então a gente vai ter 20V vezes T igual a 99V. Cancela um V com V, 20T igual a 99. Só dividir. 99 por 20. E quanto tempo isso dá? Veja só. Esse 99 a gente pode simplificar assim, ó, sendo 80 sobre 20 mais 19 sobre 20. Tá? 80 sobre 20 dá 4 horas. Essas 4 horas estão sendo somadas a um tempo aqui. Então, esse tempo é 19 sobre 20 horas. Então, se a gente pegar esse 19 sobre 20 e multiplicar por 60 para descobrir quantos minutos são, simplificando, ó, 20 com 60 dá 3. 19 vezes 3, 57. Então, dá 57 minutos. 4 horas e 57 minutos, verdadeiro. 71. Uma concessionária de veículos decidiu realizar uma campanha de desconto para atrair mais clientes. Antes de oferecer um desconto de 15% em todos os carros, a concessionária aumentou os preços em 10%. Nessa situação, é correto afirmar que o desconto real oferecido pela concessionária foi inferior a 5%. Então, ela foi bem esperta, aumentou antes de dar o desconto. Então, imagina que o carro custa R$100, só para a gente, um valor bem tranquilo para a gente trabalhar com porcentagem, 100. Eu vou dar um aumento de 10%. Então, quanto é 10% de 100? 10% de 100 é 10. Né? 10% de 100 é 10. Basta você multiplicar 10 vezes 100 e dividir por 100. Então, 10. Então, o carro agora passou a custar, ó, após o aumento de 10%, passou a custar R$110. Aqui é que eu vou dar o desconto de 15%. Então, vamos calcular 15% de 100. 15 sobre 100 vezes 110, na verdade. Então, simplifica primeiro um 0 com 0. 15 vezes 11. 5, 1, 5, 1. 165. Pronto. 165. Dividido por 10, isso dá 16,5. Esse é o desconto, em cima de 110. Então, vamos calcular para ver quanto é que dá. 110, 16,5. Vírgula abaixo de vírgula. 0 menos 5 não dá, peguei emprestado. 10 menos 5, 5. Aqui vai ficar 9, porque eu peguei emprestado. 9 menos 6, 3. Aqui ficou 0, né? 0 menos 1 dá. 10 menos 1, 9. Então, dá 93,5.
Então, custava R$100 antes, a partir daqui, R$100. Aumentei, depois descontei, virou 93,5. Quanto foi o desconto? O desconto foi de 6,5%. Isso é inferior a 5%? Não, isso é superior. Falso também. Questão 77. Uma parede de tijolo será usada como um dos lados de um galinheiro retangular. Para os outros lados, iremos usar 900 metros de tela de arame, de modo a produzir a área máxima. Assim, podemos afirmar que o quociente de um lado pelo outro é igual a 2 ou igual a 1 sobre 2. Então, veja só, eu tenho essa situação. Um retângulo, lado x e lado y. Tá? A gente sabe que eu vou utilizar 900 metros para cercar. Então, se eu somar x mais y, tem que dar 900. Ou seja, 2x mais y igual a 900, ou ainda y igual a 900 menos 2x. Beleza. Só que eu quero ter uma área máxima. E a área do retângulo é calculado como produto do comprimento pela largura, ou seja, x vezes y. Eu isolei o y nessa expressão, vou substituir aqui. E vou achar uma expressão que depende do x, ou seja, x que multiplica 900 menos 2x. Distribuindo, a gente vai ter 900x menos 2x ao quadrado. Essa expressão é uma função que depende de x. O a depende de x. Dado x, eu descubro o a. Então, isso é como se fosse uma função do segundo grau. Como é que a gente calcula o valor máximo dessa função? A questão quer saber o valor máximo, né? Porque ele quer que eu tenha a área máxima. Essa função nos dá a área. Para ter a área máxima, eu tenho que descobrir o valor máximo dela. E o x do vértice, perceba que isso aqui é uma função de segundo grau. Então, isso é dado por uma parábola. Essa função gera uma parábola. E a parábola tem um vértice. No caso, essa parábola vai ter concavidade voltada para cima, porque o coeficiente a, que é quem está multiplicando x ao quadrado, é negativo. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é a, quem é b nessa expressão? Então, a função de segundo grau é dessa forma. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Perceba que o a, nesse caso, é menos 2 e o b é 900. E não tem o c é 0. Então, x do vértice vai ser menos b menos 900 dividido por 2 vezes menos 2, tá? Então, isso aqui dá 900 dividido por 4, porque menos com menos dá mais, que vai dar 225. Beleza. E o y? O y é igual a 900 menos 2 vezes x. Aqui, ó, isolado. Então, o y vai ser 900 menos 2 vezes 225, que vai dar um y igual a 900 menos 450, ou seja, 450. A questão quer saber, ó, podemos afirmar que o quociente, ou seja, a divisão entre um lado pelo outro, é igual a 2 ou igual a 1,5. Se você dividir 450 por 225, dá 2. Se for 225 por 450, dá 0,1. Dá 0,1 não, dá 0,5 ou 1,5. Então, isso é verdadeiro. 80. Ana estava estudando para um concurso público e realizou uma pesquisa na internet sobre as questões de áreas e volumes de figuras geométricas. Achando a seguinte questão: unindo-se um ponto P de um semicircunferência às extremidades do diâmetro, obtemos um triângulo retângulo em catetos 8 e 15, respectivamente. Qual a razão entre a área do círculo e a área do triângulo retângulo? Diante disso, é possível afirmar que Ana terá como resposta essa razão. Vamos ver. O problema é esse aqui. Eu tenho um semicírculo, que está o diâmetro dele, tem as extremidades, e ela uniu as extremidades a um ponto no círculo, formando um triângulo retângulo de lados medindo 15 e 8. Tá? Então, se é um triângulo retângulo, o diâmetro ao quadrado, que é o que está oposto ao ângulo reto, vai ser igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, esse diâmetro ao quadrado vai ser igual a 225 mais 64, ou seja, 289.
E a raiz quadrada de 289 é 17, tá? Então, o diâmetro vale 17. A área do semicírculo é π vezes r ao quadrado dividido por 2, porque são metade de um círculo. E o π e o r, na verdade, é o diâmetro dividido por 2. Então, a gente vai ter π igual a 17 dividido por 2, que é o raio, ao quadrado dividido por 2. Então, isso vai ser π, 17 sobre 2, 289, dividido por 2 vezes 2, 4. Isso tudo dividido por 2, que vai dar, na verdade, uma área de 289 π sobre 8. Essa é a área do círculo. Já a área do triângulo retângulo, a área do triângulo é mais fácil calcular. Base, que vale 15, vezes a altura, que vale 8, dividido por 2. Cancela 2 com 8, que dá 4. 15 vezes 4, 60. Tá? Então, a razão entre a área do círculo e do triângulo vai ser 289 π sobre 8, dividido por 60. Isso aqui vai ser 289 π sobre 8. Esse 60 é como se fosse uma fração 60 sobre 1. Então, divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 60. 289 π dividido por 480. Bem diferente da razão que ele deu, né? Então, falso.